Estamos começando mais um programa Informe Jurídico do Sinipol. E nesta quarta-feira iremos falar sobre aposentadoria por incapacidade permanente. E para falar sobre o assunto, convidamos a advogada Vívia Campelo. Obrigada, Seja bem-vinda mais uma vez, doutora. Agradeço o convite, um prazer estar aqui. Doutora, temos aqui algumas perguntas com relação a essa aposentadoria, até porque com a mudança da lei em 2019, que houve uma transformação enorme, aí eu vou começar com a seguinte pergunta. Em que consiste a aposentadoria por incapacidade permanente? Essa aposentadoria, Jânio, ela é uma aposentadoria para o servidor que foi acometido por uma moléstia que o deixou totalmente incapaz para o serviço público. Então, ela pode se dar de forma continuada, um servidor que pediu licença para tratamento de saúde e ele completou 24 meses, então ele vai ser submetido pela perícia médica oficial do Estado. E se essa perícia médica atestar que ele está absolutamente incapaz, totalmente, permanentemente, ela vai recomendar essa aposentadoria por incapacidade permanente, certo? Também pode ser acometido por algum acidente ou por uma doença que já de pronto você consiga identificar essa incapacidade, então também vai ser aberto um processo administrativo para concessão desse tipo de aposentadoria. Ok. Quais as inovações, né, que a reforma da Previdência trouxe para esse tipo de aposentadoria? A reforma trouxe algumas mudanças severas. É uma das aposentadorias mais rígidas, né, em relação aos proventos. Existe uma redução assim, significativa. Mas a primeira inovação foi a mudança do nome, né? Essa aposentadoria ela era considerada aposentadoria por invalidez, ela agora é aposentadoria por incapacidade permanente. Ela agora, existe a possibilidade do Instituto de Readaptação. Então, antes que o servidor ele se aposente, existe uma avaliação se ele pode ser realocado, se ele pode ser trazido para uma outra função similar ou uma função administrativa, se ele pode exercer essas funções, entendeu? Então, se houver essa possibilidade, ele vai ser readaptado. Lembrando que mesmo que ele exerça atividades administrativas, ele não vai perder aquela benesse de redução do tempo dele. Ele continua como se estivesse em atividade estritamente policial. Então, existe esse Instituto da Readaptação. Se verificar que não, de fato, ele não tem condições mais para o labor, então essa pessoa vai ser aposentada por incapacidade permanente. E como é que se dá o cálculo do provento para esse tipo de aposentadoria? Ela se dá pela média aritmética, então a partir do ingresso do servidor até a certificação da invalidez. Então vai se fazer essa média aritmética e sobre essa média aritmética vão ser calculados apenas 60%. Se ele tiver mais de 20 anos de serviço público, vai ter um acréscimo de 2% por cada ano excedente. Então, veja, se o servidor tem até 20 anos de serviço público, faça a média aritmética e calcula 60% em cima dessa média. Se ele tem, por exemplo, 24 anos de serviço público, pega os 60%, 4 vezes 2, 8, vai dar 68%. Dessa média aritmética. É uma aposentadoria que também não dá direito à paridade, tá? Certo. Pelo que a senhora falou, realmente trouxe prejuízo enorme, né, para os policiais. Doutora, outra pergunta. A senhora falou aí média. Aí não existe possibilidade de se aposentar por incapacidade permanente, garantindo a última remuneração? A última remuneração, não. Nenhum aposentado por incapacidade permanente, ele garante o seu último subsídio. Ele não vai com essa possibilidade. O que existe, se caso a doença que ele está acometido, essa moléstia, ela for decorrente da sua atividade profissional, existe um cálculo diferenciado. Ao invés de a gente aplicar os 60%, a gente vai aplicar os 100%.
Mas veja, é 100% da média e não última remuneração, como muitos se confundem. Acha que vê o percentual de 100% e acha, não, eu vou me aposentar com base na minha última remuneração. Não, é 100% da média, certo? Então, que casos seriam esses? São moléstias profissionais, acidentes de serviço, doenças de trabalho, entendeu? Então, todas essas... Por exemplo, eu fui para casa, saí do meu trabalho e fui para casa, me acidentei, um acidente automobilístico, mas eu estava no caminho do trabalho casa ou casa-trabalho. Isso é configurado um acidente de serviço. E ele vai conseguir se aposentar com 100% da média. Então, veja, olha a diferença. Vamos supor que um policial ingressou no serviço público em 2012. Hoje ele tem 10 anos de serviço público. Se a doença dele for comum, uma doença comum, a gente vai pegar a média aritmética desses 10 anos e sobre ela vai aplicar os 60%. Se a doença dele for decorrente do trabalho, a gente vai pegar a média aritmética e vai ser esse resultado todo, os 100%. Ele vai se aposentar. Então, essas são as diferenças entre as doenças, tá? O cálculo dos proventos. Pelo que a senhora explicou, em todos os casos, tanto uma incapacidade decorrente do trabalho ou não, o policial vai ter prejuízo. Uma redução de qualquer forma. Doutora, já que a senhora falou com relação a essa redução, tem uma pergunta aqui muito interessante, né? Muitos policiais não sabem, né? Mas quando a doença que o incapacitou é decorrente de sua atividade profissional, certo? Uhum. Há previsibilidade de uma compensação financeira? Sim, há previsibilidade sim. De fato, muitos policiais não sabem, mas caso essa doença, essa moléstia que o incapacitou permanentemente para o trabalho, ela seja decorrente da sua atividade policial, ele tem direito, uma previsão em lei, inclusive muito bem regulamentada, a uma compensação financeira. E essa compensação financeira, ela era até o ano passado de R$20 mil, mas existe uma previsibilidade de juros e correção para uma atualização desses valores. E ela foi alterada recentemente, no final do ano passado. Então, hoje, você policial que se aposenta por incapacidade permanente e a sua doença ela é decorrente, proveniente da sua atividade funcional, você tem direito a uma compensação financeira de R$100 mil, tá certo? Então, se você não sabia disso, fique ciente agora, procure seus direitos, procure o jurídico, a gente vai lhe dar todo o suporte para você requerer essa compensação, tá? É uma espécie de seguro garantida pelo Estado para essas situações, tá certo? Doutor, é bom lembrar que esse pleito, a mudança dessa lei com a correção, foi um pleito do Sindicato dos Policiais Civis, né, que foi apresentado na Assembleia e foi aprovado, né, graças à luta do sindicato, corrigiu, né, que estava muito desatualizado esse valor. Estivemos aqui hoje com a doutora Vívia Campelo, né, que nos esclareceu com relação à aposentadoria por incapacidade permanente. Doutora, mais uma vez, agradecemos sua presença aqui no nosso programa. Ô, Jânio, eu que agradeço, viu? Me coloco à disposição sempre para sanar qualquer tipo de dúvida, consultoria e o que mais for necessário. Certo. Estaremos na próxima semana com mais um tema de interesse de toda a categoria. Lembrando mais uma vez que vocês podem acompanhar nossos programas no YouTube, Facebook, Instagram e site do Sindipol. Tenham todos uma excelente semana.